Mais uma vez, eu desejo iniciar esta videoaula parabenizando você. Parabenizando porque estamos iniciando a última videoaula desta nossa aula da segunda unidade. Estamos terminando a segunda unidade, ok? Então, você merece os parabéns. Está vencendo mais uma etapa da nossa disciplina. Como sempre, eu quero ajudá-lo a se localizar, para nós sabermos onde nós estamos. A aula em que estamos é essa, Interpretação e Pregação Bíblica na Contemporaneidade. Certamente você já percebeu, está acontecendo o que eu havia dito anteriormente, os conteúdos que eu estou compartilhando, alguns complementam, outros são novos, né? Outros talvez aparentemente não tenham relação, mas se você perceber, eles têm a ver com o conteúdo da aula onde você está, na qual você está, ok? E na videoaula anterior, nós estávamos falando os 3 princípios da importância de identificarmos o contexto de um texto. Agora eu quero compartilhar com você 3 princípios para se determinar o contexto de um livro. Nós estávamos limitados a uma perícope. Agora nós vamos pensar um pouco maior. Vamos falar sobre a importância de se identificar o contexto de um livro inteiro, ok? Venha comigo para a tela e vamos começar esses princípios. Primeiro princípio, para se determinar o contexto, veja só, veja bem, não mais de uma perícope apenas, de um trecho, mas de um livro. Venha comigo. Leia o livro várias vezes. Está certo que nós vivemos em dias muito corridos e as pessoas têm pressa. Não, o ideal é você ler o mesmo livro várias vezes. Dê um tempinho, vai com calma. Os acadêmicos discutem o benefício da releitura. Ler e reler quantas vezes você julgar necessário, como uma forma de obtermos uma melhor compreensão de textos complexos e até de nós mesmos. A releitura é necessária para uma compreensão maior de um texto do que a que pode ser alcançada em uma primeira leitura. Sem ela, isto é, sem a releitura, pode ser impossível apreciar os talentos mais sutis de um escritor ou compreender as ideias e temas intrincados de um texto. Ao relermos e nos familiarizarmos com o livro inteiro, podemos relacionar cada passagem ao contexto geral do livro. Eu me lembro de uma experiência pessoal. Eu era menino, sempre gostei muito de ler e escrever, e um dia ganhei de presente um grosso livro sobre a vida de Jesus. Confesso para você, eu devorei o livro. Eu li rapidamente, porque eu queria muito, gostei muito do livro. A pessoa que me deu o livro de presente passou outro dia e perguntou, já terminou? E eu disse, já terminei, li tudo, né? Eu era uma criança, muito feliz. E ele disse, ok, então fala para mim aí o que você aprendeu. Ou me conta alguma coisa sobre o que você leu no livro. E foi aí que eu me peguei em flagrante, surpreso. Eu não consegui me lembrar de nada, nem descrever alguma coisa. Uma única leitura e uma leitura muito apressada. Passa o tempo, a gente aprende. Hoje eu leio o mesmo livro várias vezes. E digo mais, às vezes eu assisto o mesmo filme várias vezes. Eu diria, leia ou assista a primeira vez para você se divertir, para você ter o primeiro contato com o conteúdo. Aí você vai uma segunda vez para apreciar, para identificar as nuances. No caso de filmes, de obras artísticas, no caso de livros, sejam eles didáticos ou romances. Terceira vez, você vai começar a ver alguns detalhes que nas 2 primeiras vezes que viu, ou assistiu ou leu, não viu. E na quarta, você vai talvez dizer, agora eu estou entendendo exatamente o que aconteceu, o que disseram, que na primeira, segunda leitura ou audiência a gente não consegue pegar. Essa é a ideia. Alguns autores, como por exemplo Howard Hendricks, Tim LaHaye, que escrevem sobre estudos bíblicos, vão nos aconselhar a lermos o mesmo livro várias vezes.
exercício diário devocional. Muita gente lê um texto de manhã, outro texto de tarde, outro texto de noite, outro amanhã e assim por diante. Alguns autores, Tim LaHaye fala sobre isso, vai dizer, não, escolha um trecho da Bíblia que você espera que Deus fale com você através dele. E leia esse mesmo trecho no primeiro dia, de manhã, à tarde e à noite. No segundo dia, leia o mesmo texto, de manhã, à tarde e à noite. Proceda assim até aquele momento em que você sinta que Deus falou ou que Deus alimentou você espiritualmente, que você foi suprido. Feito isso, aí você vai para o próximo texto. Se você perceber, pensar um pouco, há fundamento nesse tipo de conselho, que vale tanto para o exercício diário devocional, uma leitura devocional, como aqui nós estamos vendo, vale para o estudo sistemático da Bíblia. Vamos prosseguir então? Venha comigo. Bem, o segundo princípio para determinarmos o contexto de um livro. Descubra a situação histórica que o autor e seus leitores originais viveram. Por exemplo, Paulo, Pedro, João, Tiago escreveram para cristãos primitivos que sofriam perseguição por parte do Império Romano e das autoridades judaicas. Só aqui nós já temos uma informação importante que pode nos ajudar a determinar o contexto de um livro. Bem, para isso, para descobrir a situação histórica do autor e dos leitores originais, faça perguntas como: quem foi o escritor? Para quem ele escreveu? O que estava acontecendo? E assim por diante. Nesta etapa, antes de perguntar o que isso significa para mim, que é aplicação, você deve perguntar o que isso significou para os leitores originais. Isso é interpretação, de acordo com Roy Bizuki. Lembra-se? Nós vimos isso numa videoaula anterior. Bem, nós temos aqui um exemplo para o segundo princípio, a importância de identificarmos o contexto do livro, ou o contexto em que o autor e os leitores originais estavam vivendo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, o texto diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ora, o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses porque seus leitores pensavam que já estavam prontos para a volta de Jesus. Entendendo isso, nós temos mais facilidade para compreender o conteúdo, o teor do que está escrito, ok? Vamos então para o terceiro e último princípio para se determinar o contexto de um livro. Observe o propósito do autor ao escrever o livro. Quando falamos do propósito do autor, estamos nos referindo ao porquê de sua escrita, por que ele escreveu. O que motivou o autor a produzir o seu trabalho, qual é a sua intenção e o que ele espera alcançar. Identificar com precisão o propósito do autor. Propósito do autor é uma expressão que deve ser familiar a nós, intérpretes. É essencial para que compreendamos corretamente a mensagem do texto. O autor pode ter declarado explicitamente no prefácio da carta, na conclusão ou ao longo do livro qual a sua intenção. Vejamos agora 2 exemplos deste terceiro princípio. Tá? Primeiro exemplo de identificar a intenção do autor, por que ele escreveu. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Está escrito assim: Na verdade,
fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pronto. João, no final do seu evangelho, vai nos revelar a intenção de por que escreveu esse evangelho. Registrar o que Jesus fez, para que os leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e assim tenham vida, sejam salvos. O segundo exemplo nós temos no Evangelho de Lucas. No capítulo 1, os 4 primeiros versículos desse capítulo. O texto escrito por ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Ele fez um trabalho sistemático para que tenhas, veja só, para quê? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nestes primeiros 4 versículos deste primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, nós já identificamos, nas palavras do próprio evangelista, a sua intenção, o seu propósito quando escreveu o Evangelho. A Teófilo dar a certeza de que tudo aquilo que ele aprendeu sobre Jesus e sobre a fé que ele tinha abraçado. Com isto, nós percebemos a importância de identificarmos o contexto de um livro. E estes 3 princípios que nós vimos nos ajudam nesse processo. 3 princípios para identificarmos o contexto de um livro e assim podermos proceder uma interpretação correta do livro. Ok? Nós temos muito conteúdo bom esperando por nós nas nossas próximas 2 unidades. Então, estamos encerrando por aqui, mas eu espero você para mais uma videoaula de hermenêutica e homilética. Até lá!